Segundo o conceito espiritual, toda criatura que guarde em sua intimidade algum desequilíbrio é por isso mesmo um enfermo da alma. Desse modo, pode-se considerar que todos somos necessitados da terapêutica evangélica para nos equilibrarmos intimamente. Os tratamentos em nível espiritual que não visem ao restabelecimento íntimo, moral e espiritual do ser humano colocam-se em posição contrária aos objetivos dos espíritos superiores, dos espíritos que estão na pátria da verdade, que orientam os destinos de todos nós. Tentar a promoção do médium, dirigente ou agrupamento religioso, espiritualista, sob o patrocínio de curas, receituários e cirurgias espirituais, foge completamente ao objetivo da ciência espiritualista. Embora soe estranho aos ouvidos de muitos, a reunião de tratamento espiritual que mais aconselhamos para qualquer enfermo é a reunião de estudos do Evangelho, ou aquela em que o Evangelho é a temática principal da ciência espiritualista. É estudada com seriedade, na qual o misticismo é abolido e impera o espírito sério, coerente, racional. Por exemplo, a água magnetizada. O magnetismo é um fenômeno universal, que ao ser utilizado pelo magnetizador, em determinada intensidade, poderá promover a precipitação de ondas magnéticas na água, alterando suas estruturas moleculares, modificando a carga atômica, aumentando os íons e alterando a velocidade e direção dos elétrons, fazendo com que aquele que recebe os benefícios da água, a água fluidificada, a água magnetizada, recebe igualmente maior intensidade energética através dos átomos de oxigênio encontrados na água. Quando esta água é ingerida sob a ação do magnetismo curador, os fluidos vitais são acrescidos da vibração magnética específica, desobstruindo os canais por onde circula o prana ou o fluido divino, acelerando o fluxo dos fluidos vitalizantes que irrigam o organismo físico e o duplo etérico. O resultado é logo sentido no aumento do padrão vibratório da parte onde se encontram as carências magnéticas, acelerando-se igualmente o efeito de medicamentos de que, porventura, o atendido esteja se utilizando e a natural recuperação do enfermo se acelere. Mas esses recursos só são eficazes à medida que aquele que recebe a energia magnética se dedicar ao crescimento interior, à reforma íntima, pela reeducação dos impulsos da alma, pela mudança de vida e elevação moral. Únicos meios que conhecemos para reter eficazmente os recursos que são ministrados por aqueles que vêm do plano espiritual superior. Com relação ao preparo que esse médium precisa ter para participar de um trabalho desse, Quando se trata de trabalhar com ectoplasma de maneira mais intensa, é aconselhável que o médium, além de se preparar mentalmente, com pensamentos elevados, como se espera normalmente de cada um, se abstenham das relações sexuais e do uso de condimentos e carnes nos momentos que antecedem a reunião. Mas o verdadeiro preparo, que supera todos os demais,
ainda é o preparo moral, a elevação dos pensamentos e o desejo sincero de servir, conforme o tipo de trabalho, né? O tipo de fluido que será manipulado. Os mentores responsáveis darão a devida orientação, devendo cada um se comportar dentro do bom senso. Por exemplo, a orientação pede normalmente que 24 horas antes a pessoa entre num estado de controle bem orientado, né? Com relação a tudo isso que foi falado aqui. O ideal é umas 24 horas antes. Com relação de se abster das relações sexuais, depende do caráter da reunião. Quando o homem se relaciona sexualmente, em se tratando de um relacionamento sadio e equilibrado, existe uma troca de energias que tendem a equilibrar o casal em suas emoções e sentimentos. Mas igualmente fica impressas na atmosfera psíquica de cada um, embora eles não percebam muitas imagens mentais relativas ao ato praticado anteriormente. E como se os fluidos ou a aura do casal ficassem impregnadas, né? É como se os fluidos e a aura do casal ficassem impregnados das imagens que criaram durante a realização do ato. Então, esse é o contratempo que pode ser criado para que tudo ocorra bem nesse ato de cura, né? Porque é muito difícil se livrar desses clichês, né, mentais com a própria vontade, pois são muito fortes essas imagens criadas pela relação sexual, devido à intensidade das energias movimentadas durante o relacionamento íntimo, que impregnam a atmosfera psíquica dos indivíduos. Para se evitarem interferências em reuniões em que se manipula o ectoplasma de forma mais abundante, e pela própria natureza desse ectoplasma, que é muito sensível aos pensamentos que são emitidos, procura-se orientar os participantes para que evitem relacionamentos durante algumas horas que antecedem a reunião, a fim de não influenciarem, mesmo que inconscientemente, nos resultados. Porque, infelizmente, dá muita dificuldade, né, na gente, ser humano, em olhar para outra pessoa do sexo oposto e não enxergar nela apenas um espírito. A gente enxergar as formas, enxergar, ter ilusões, né, e ter desejos. Esse tipo de pensamento é que interfere muito num trabalho desse. Porque eles impregnam a aura da pessoa. Fica como que manchadas. E aí prejudica o ato de doação de ectoplasma para que um outro espírito, um mundo espiritual, manipule esse ectoplasma em benefício do outro que está pedindo ou solicitando ou necessitando de um tratamento de cura. E ocorre que os espíritos guias, os médicos do mundo espiritual, eles vão ter dificuldade de desfazer na mente daquelas pessoas que estão ali envolvidas, doando o ectoplasma, essas imagens. Porque é essas imagens que vão prejudicar o desfecho saudável da ação de cura, de benefício espiritual.